Ai, ai, que vontade de dar uma passeada lá fora. Aqui é o André, aqui é o Rodrigo e aqui é o Douglas. Nós somos do Novas Crônicas e vocês estão escutando Vozes da Terceira Terra. Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Ivar. Eu sou o Arthur. E vocês estão ouvindo só as nossas duas vozes, porque tivemos que gravar esse episódio meio de emergência. O Marcelo até falou pra mim, se vocês não quiserem gravar, não tem problema. Mas como eu e o Ivar somos pessoas assíduas pra uma gravação, narcisistas, gostamos de ouvir nossa voz e tudo mais, a gente quer deixar o povo informado com as nossas baboseiras. Como nós vestimos a camisa... Isso. Como a gente tem noção da responsabilidade. Uhum. Quer dizer, você vê que o diretor desse programa não aparece aqui faz umas 2 semanas. 2 semanas. Mas ele manda os empregados dele, nós no caso, faz o serviço pesado. Mas ele tá gostando. Ele tá curtindo, isso é bom. Depois de também tanto tempo fazendo, né? É legal ouvir a produção diferente. E o mais importante também é que a gente tem visto, queria até agradecer, os comentários que os ouvintes têm feito no site do Vozes da Terceira Terra, gente. Assim, eu acho que assim, tanto eu como o Arthur, é a nossa primeira participação em um podcast. E posso falar isso também da Luciana, da Fran, do Diabético. Mais alguém participou? Não lembro agora, tanta gente. Não, por enquanto foi isso. Por enquanto foram esses. E acho que assim, a gente tem a agradecer mesmo de coração e ver que o nosso trabalho tem sido elogiado e que a gente não deixou a dever para a equipe anterior. A gente está se esforçando ainda. Por isso que a gente está aqui hoje. É isso aí. Se esforçando, por isso que a gente está aqui. O pessoal que teve o seu mérito, segurou Vozes por mais de 1 ano. E agora a missão está com a equipe nova. Tan, 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 tan. Bom, o assunto de hoje é... Bom, uma explicação antes disso aí. Tá. Como nós estamos só em 2 gravando podcast, o Marcelo sugeriu pra gente uma certa pauta. Que a gente vai deixar em segredo, né? Vamos deixar em segredo para ficar... Então nós fizemos o inverso da pauta que ele sugeriu. Então, nós vamos trabalhar hoje um tópico sobre como mestrar campanhas para poucos jogadores. Como nós estamos só em 2 pessoas hoje, a gente quis homenagear aquelas pessoas que gostam muito do RPG. E não importa o número de pessoas, aqueles mestres assíduos estão lá narrando, construindo as suas histórias, suas campanhas. E o jogador está gostando. O jogador. O jogador. Fazer uma campanha para poucas pessoas, às vezes 1 jogador, às vezes 2, tem as suas diferenças em relação ao grupo tradicional, tem certas vantagens, tem certas desvantagens, e vamos tratar sobre elas no episódio de hoje. Arthur, alguma experiência? Sim. Eu já tive também. Eu também já tive uma como mestre, tá? Acho que assim, vamos tentar enumerar algumas vantagens, vai? Certo. Acho que como vantagens, a gente tem... Você consegue se aprofundar mais na história com apenas um jogador. Você consegue envolver esse jogador com uma gama de sensações maiores do que com um grupo. Às vezes, uma cena que para um jogador pode ser muito importante, um outro jogador da mesa pode interpretar como uma gozação. Né? Então, você consegue ter uma profundidade maior com apenas um jogador. Você consegue criar uma história bem focada, onde você é livre para usar NPCs do jeito que você quiser, que cria um enredo muito maior. Em resumo, acho que as histórias para um jogador são mais focadas no roleplay do que em batalhas. Outra coisa que pode ser destacada também, vamos pensar assim, você tem um círculo de jogadores de, digamos aí, 8, 9, 10 potenciais jogadores que gostariam, com os quais você já jogou, tem contato e pode chegar a jogar algumas vezes. Agora, você tem lá na sua estante um RPG sobre, por exemplo, um RPG que pouca gente conhece, acho que ele não chegou nem a sair, chamado Space Bucklers. Space Bucklers digamos assim, são mosqueteiros no espaço. Muito bom. Você tem interesse e daquele seu círculo de 9, 10 jogadores, apenas um também tem interesse. Então é uma chance de você não deixar esse sistema parado na estante juntando poeira. Você faz uma pequena aventura, uma mini campanha ou até uma campanha que progrida mais vezes com você como mestre e um jogador.
às vezes 2, pode acontecer também. Os problemas que podem advir de você ter um grupo muito pequeno, mestre-jogador ou mestre e 2 jogadores talvez, é que você vai ter uma oportunidade muito menor para trabalho de equipe. Sim. Então, como vai ser uma aventura individual, você vai ter... É uma aventura muito interessante para você trabalhar com personagem tipo Lobo Solitário. Agente secreto, que age sozinho, como, por exemplo, o James Bond, sei lá. Eu acho que histórias de horror também dá para você criar um clima bem legal quando você está jogando com um grupo pequeno. Você consegue aprofundar e até deixar a pessoa com medo, vai. Talvez, porque você tem mais controle e o seu jogador, ele não tem o grupo onde ele pode se refugiar. Sim. Ele não tem tantos aliados. Os aliados que ele vai ter são NPCs. E como os NPCs são controlados pelo mestre, ele nunca vai conseguir confiar 100% nos NPCs. O mestre tem um controle total da história. Né? É possível também, se você tem ali um personagem que é vamos supor, num cenário medieval, que ele é um ladrão. Você pode ter... Você, mestre, cria os NPCs do grupo dele. Você cria um NPC mago, um NPC guerreiro e um NPC clérigo. E aí você tem um grupo de 4 pessoas, né? Não um grupo de 4. Ufa. Entendeu? Isso seria muito bizarro, sabe? Cara, vocês encontraram um grupo de 4. Ai, meu Deus. Como ele sabe? Quem falou pra ele? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você consegue formar um grupo, então, de 4 personagens, sendo que desses 4, 3 são NPCs. Isso acaba por suprir a falta de certas habilidades que o personagem tenha e que venha a precisar num certo estágio da campanha ou da aventura. Uma outra vantagem também, por exemplo, nesse caso, imagina que o seu personagem ele se infiltrou num grupo como um objetivo totalmente oposto do grupo, ou com um objetivo de traição do grupo. Isso pode acontecer num grupo maior? Pode. Só que você, depende do grupo, lógico, você conta com a variante o metajogo. Porque, nossa, como é que você fez isso com a gente? Não sei o que, Que isso já tive histórias trágicas de acabar campanhas gigantes por causa disso, sabe? A pessoa estava sendo controlada por um mago, ela tinha que fazer tal coisa, ela matou um amigo dela, e acabou o jogo ali, todo mundo deixou de jogar. É que eles pegaram o asco da campanha. Pegaram o asco da campanha. Pois é. Esses jogadores são tão imaturos, você não acha? Mas também a gente era criança, né? Uns 17 anos, droga. Digamos assim, aquele RPG movido a testosterona. Bem isso. A gente começava RPG às 8 da manhã e terminava às 10 da manhã de 2 dias seguintes. Coisa linda, ninguém tinha que trabalhar naquela época. Nossa, não tinha nem prova pra estudar. A gente estudava, cara, RPG. Claro. Estudava história medieval europeia, né? Isso mestre, né? Nós jogadores só se divertia. O mestre se fudia e a gente lá, só se divertindo. Mas era bom. Pra quem tá nessa fase, curta e aproveite enquanto ela dura, depois... porque depois que você entrar pra faculdade, meu amigo, aí você vai começar a tomar cerveja, ir pra festa, ir pra balada, vai começar a namorar de verdade. Ou não, né? Você pode continuar jogando RPG. É verdade. Igual nós, hein? Uia. Não, mas a gente namora também. A gente namora, hoje em dia. Eu bebo cerveja, você não bebe nada. Eu não bebo cerveja, cara, eu não curto essas coisas. Então. Eu falei que é fraco demais. Então beleza. Aliás, no final de semana passado... absintro? Eu não tenho, mas tem álcool de posto. Meu passado alcoólatra me persegue. Bom, alguma experiência? Sim. Apesar de não jogar grandes campanhas no sistema Vampiro, eu criei uma história embasada no sistema, né, embasada no enredo, usando o sistema, que foi uma história bem de horror pessoal, com um amigo meu, o Thiago, que está em Curitiba, não sei se ele está ouvindo, forte abraço para ele. Ele não sei se ele vai lembrar também da história, faz muito tempo. Se foi marcante, ele vai lembrar. Não. Thiago, acho bom você lembrar. Se ele não estiver ouvindo, beleza, passa. Mas se tiver, escreve aí. Pelo que eu me lembro da história, ele era um iniciado, trabalhava no hospital e começou a assumir crianças, bebês do hospital. Que existia uma outra facção vampírica que estava raptando essas crianças para fazer um ritual. Tudo meio inventado na hora. Mas foi muito, muito profundo, porque a gente,
pra criar todo um clima, a gente jogava aqui na parte de fora de casa, que tem meio que um gramado e tudo mais, uma mesa e solos de vela, sabe? E a história era muito densa demais, sabe? Então a descrição dos lugares, as crianças, a cena, sabe? Eu acho que foi uma experiência bem legal, tanto pra ele quanto pra mim. Eu achei interessante. Entendi. Isso, assim, pra ele, como ele era um iniciado, isso cria um background que eu acho que ele pegou esse personagem e usou pra outras aventuras. Então ele já tinha um background formado ali, sabe? De coisas que ele já tinha vivido. Uma coisa legal também, se você tem um grupo de 4, não, já fiz essa piada, né? Mas se você tem um grupo com 5 jogadores, então uma das maiores diferenças que a pessoa vai conseguir sentir, nesse caso, é que ela não tem só 20% do tempo ou da atenção do mestre. Sim. Ela vai conseguir agir muito mais, falar muito mais e interpretar muito mais o seu personagem também. Eu falei, é muito mais intenso. Eu tenho uma história também, quer dizer, olha o malabarismo que era pra gente conseguir jogar. Tinha eu um amigo, nós trabalhávamos aqui numa editora, inclusive aqui perto, a editora Koch. Eu era um escravo do Koch. Tinha um amigo meu que também era escravo do Koch, que trabalhava na baia do meu lado. Na baia, né? Cara, pra você que curte os romanos, Arthur, aquelas baias que a gente trabalhava pareciam aquelas galés romanas. Era só colocar uns remos lá e a gente saía navegando aqui pela Lagoinha. Lagoinha, né? Bem o lugar. Entendeu? Pra quem não sabe, Lagoinha é o bairro onde eu, o Arthur e o Marcelo habitamos. E é onde são feitas as gravações aqui também do Vozes da Terceira Terra. Mas enfim, divirjo. Isso foi em 99. Então tinha eu, esse meu amigo, e nós gostávamos, já jogava RPG. E chega aquela época no trabalho em que você já sabe o que fazer para parecer que está trabalhando. Você dá aquele migué no seu chefe, né? Aliás, como bons devotos de São Miguel que somos. São Miguel. Você é aquele trabalho que você está fazendo, se você já realizou há 2 semanas atrás, mas você continua com ele aberto na sua tela e digitando alguma coisinha, né? Ou você vai entregando em pedacinho pro seu chefe, né? Lógico. Você divide em 10 partes e você vai entregando uma a cada 2 dias. Porque se você entregar rápido, ele vai te passar outro trabalho que é para você entregar daqui 6 meses. Mais ou menos assim. E que vai durar os 6 meses. Mas enfim, o que acontecia ali? Nós trabalhávamos ali, então os computadores, naquela época, naqueles bons anos do final do século XX, já eram ligados em rede, mas não havia conexão com a internet. Até havia, mas a gente não tinha acesso, porque a gente era meio que escravo, né? Então escravo não tem regalia. Então o que acontecia? Havia alguns arquivos compartilhados e algumas pastas compartilhadas na rede interna ali do nosso servidor. A gente pegou uma pasta daquelas que ninguém usa, tipo pasta chamada Scanner. Dentro da pasta Scanner cria a pasta Relatórios. Aí o ano era 99, cria a pasta assim, Relatório de 1997. Dá pra ninguém entrar, Ninguém né? tem nada que fazer ali dentro. A próxima vez você cria uma pasta arquivo oculto, né? Porque aí ninguém vê. Aí não tem graça. Então aí beleza. não tem graça, porque o administrador teria acesso à pasta de arquivo oculto. Ele desconfiaria. Então o que a gente fazia? Tinha eu e esse meu outro amigo que jogava RPG, a gente começou uma campanha de lobisomem no Velho Oeste, o Wild West. Legal. Então o que a gente fazia? Eu digitava as descrições no arquivo do Word, salvava nessa pasta de relatórios de 97. Nossa. Aí falava, tá lá. Ele ia, abria, lia a descrição e digitava as ações do personagem dele. Salvava o arquivo, colocava na pasta, falou, tá lá, pode abrir. E a gente ia, acho que a gente jogou com isso mais ou menos uns 2 meses, jogando todo dia. Assim, tinha hora que dava pra fazer mais ações, tinha hora que não dava pra fazer tantas ações. Mas foi interessante, rolou e assim, a gente ficou com um arquivo de mais ou menos umas 50 páginas em fonte tamanho 9, eu acho. Nossa. Então, deu pra ter... Você tem isso guardado? Acho que não tenho mais. 99, pérola, meu. cara. 99 tinha disquete. Pois é, 99 tinha disquete. O que é disquete, hein? Disquete, acho que tem gente que nem sabe. Não, tem gente que não sabe que disquete, os últimos que apareceram, eram de 3,5 polegadas. Será que eles viram aqueles disquetes de 8 polegadas? Cara, meu primeiro computador não tinha nem disquete. Era fita cassete. Fita cassete, bons tempos do MSX. MSX, cara. Tinha um joguinho do He-Man, demorava 20 minutos pra carregar, pra logar aquela porcaria. Nossa, você botava o jogo pra carregar, aí você ia no banheiro, você ia lá, mandava um barro. Aí voltava, ia lá, fazia um lanchinho, né, pra acompanhar o jogo.
comia, assistia TV, sei lá, o programa da tarde, aí de repente você olhava pro lado, tava aquela porcaria de 20 pixels piscando na tela, e a gente achava o máximo. E era muito legal aquilo lá. Era muito legal. Mas paramos aonde mesmo? Ah, tá, você 50 páginas E essa aventura de lobisomem no Velho Oeste acabou durando e foi bem interessante. Foi legal. Uma outra aventura que tá rolando, pra quem ouviu vai se lembrar, pra quem não ouviu, ouça os nossos episódios anteriores, é a aventura da Meg, né? A aventura que o Ian Ricardo e a Dani Campos estão fazendo. Publicaram alguns episódios, até o momento 2. Querendo ou não, é uma aventura solo. Sim, é uma aventura de um mestre com uma jogadora. Você tem uma base mais ou menos de como seria uma aventura solo ali, né? Apesar de que, fazendo uma gravação, você acaba criando personagem, então você não tem aquela sensação de aventura solo, mas tem um enredo legal. E agora vamos falar dos contras. Não, deixa eu falar mais uma. Ah, então fala. Tá, vou falar mais uma. Uma que eu gostei de fazer também. Tinha uns amigos que eram o pessoal da faculdade de farmácia da USP, conheci eles também, isso no século XX ainda. E... A gente pode falar que a gente é do século XX. Pois é, somos do século passado. E tinha um casal de namorados, que era o Alexandre e a Ana Paula. Tinha mais os 2 caras também, o Caveira e mais um outro que eu não lembro o nome também, mas é gente boa. Se eu ver na rua, você reconhecer. O cara é inconfundível. Então o que acontecia? Geralmente quem mestrava era o Alexandre, o vulgo Caissara. E aí jogávamos. Eu, a namorada dele, Ana Paula, o Alexandre, o Caveira, mais o cara que eu não lembro o nome, mas você reconhecer na rua, e um outro amigo meu, o Rogério. E nesse vai e volta de jogo, tudo, jogamos era um negócio meio AD&D, meio GURPS. Um sistema meio criado ali, mas as aventuras eram bem focadas em roleplay, tinha um pouco de magia e tudo. E chegou uma época que a Ana Paula, a namorada do mestre, ela quis mestrar. Falou, eu quero mestrar, mas eu não sei se eu vou dar conta. Aí a gente falou, não, mestra, tenta alguma coisa, a gente não vai achar ruim, né? Pelo contrário. Se não começar, não tem como melhorar, não tem como se aperfeiçoar, né? E outra, quer dizer, eu pelo menos durante muito tempo, eu fui só mestre. Eu acho que até hoje eu sempre fui mais mestre do que jogador. Então, quando alguém me dá a oportunidade de jogar, eu falo, poxa, obrigado, mas vai aí. E ela mestrou uma aventura que era mais ou menos assim. Aqui em Ribeirão Preto havia um colégio chamado Colégio Santa Úrsula, que foi demolido e foi transferido de lugar, e no lugar dele foi criado o Shopping Santa Úrsula. Aliás, shopping com o nome de Santa, né? Só aqui em Ribeirão Preto mesmo. No centro da cidade, que o último andar é alagado, muito bom. O último subsolo, né? No subsolo, que são 5 andares pra baixo. Lá diz que moram os Nosferatu ali, muito já bom. disseram que é a entrada para um dos nove infernos, sabe? Enfim, tem todos os tipos de lenda urbana. E claro que nenhuma foi confirmada ainda, mas eu lembro de uma rave que aconteceu lá, que teve que um cara acordou numa banheira de gelo, sabe? Já ouvi falar dessa história. Aí ele olhou no espelho e te falou, liga pra emergência urgente e volta pra banheira. Você não tem os 2 rins. Mas, o enfim, fígado, o pulmão e o coração. Mas enfim... O que acontecia é que a Ana Paula, que foi mestre dessa aventura, tinha estudado no tal do Colégio Santa Úrsula durante anos e anos. Então ela conhecia o lugar muito bem. Sabia onde estava cada estátua, sabia onde estavam as árvores, sabia onde estavam o que tinha na biblioteca. Então ela desenhou toda a planta do colégio e ela fez uma aventura na qual eu e o namorado dela na época, o Alexandre, fomos jogadores. E foi uma aventura bem memorável. Assim, era meio sobrenatural também. A tal da escola era mal assombrada. Ela colocou uns guerreiros esqueletos lá pra gente bater e foi complicado ganhar deles. Foi uma aventura para um grupo de 2 pessoas. Também se encaixa nessa categoria de um grupo pequeno. E pode ser até uma chance do mestre, em vez de encarar um grupo de 5, 6 pessoas, ou um grupo de 4 pessoas, sem maldade, isso, mestrar para 1 ou 2 pessoas para ele começar a sentir como é que é estar no papel de mestre. Último caso, depois a gente vai entrar nos contras de grupos pequenos. Uma das primeiras vezes que eu joguei RPG, depois de, sem ser o D&Dzinho da Grow, foi em Casa Branca, uma cidade aqui perto de Ribeirão. Você jogou RPG na Casa Branca? Na Casa Branca. Porque lá, assim, tem nem é amigo, é um irmão meu, que agora ele tá em Bauru, o Serginho. Ele nunca gostou de RPG, né? Mas
é meu irmão. Mas ele tolerava que você jogasse? Sim. E a gente tava lá em Casa Branca, ele tem parentes lá e tudo mais. E a gente foi na casa de tipo um primo dele. Esse primo, ele jogava Vampiro, que foi 94, 93. E o que estava acontecendo naquela época? No dia que eu tava lá em Casa Branca, tava acontecendo um eclipse. Também no século passado, Isso, né? também no século passado. Tava acontecendo um eclipse lunar. É um eclipse que a lua ficava vermelha no céu. Esse primo do Serginho e ele falou, não, vou jogar... Que macabro, cara. E o pior não foi só a lua vermelha no céu, que era uma bola gigante vermelha. Foi que a gente jogou dentro de um fungiário. A casa dele tinha um galpão que era tipo uma estufa, né? Que era um galpão fechado, mas com aquela cara de estufa. Que era um fungiário. O que é um fungiário? É onde vem esses shiitake. E é assim, como é que é o lugar? É um monte de tora de madeira empilhada, assim, parecia aquelas fogueiras, aquelas fogueiras antigas, assim, da Inquisição, isso. Um monte, aquele cheiro de... Madeira podre, pelo jeito. É, e a gente lá no meio, a luz de vela, a lua vermelha, e a gente jogando Vampiro, cara. No meio dos cogumelos. Meu amigo chegou uma hora que ele parou, que ele falou, o Serginho não gostava, ele parou. Ficou eu e o cara. Eu não era vampiro na história, eu era meio que uma pessoa normal que entrei numa história de vampiro, sabe? Mas, cara, foi muito louco. Não só pela história, mas pelo cenário, pela situação, por tudo. Foi muito louco. Eu não vou lembrar, acho que foi 94, 95, por aí. Vai chegando uma certa idade e a nossa memória já começa a ficar um pouco mais debilitada. Eu não lembro o ano, mas eu lembro que tinha lua vermelha, fungiário, essas coisas. Então, agora, e os contras de grupo pequeno? Eu acho que uma das maiores desvantagens que pode acontecer num grupo pequeno é que você acerta a mão do jogo, ou você erra. Você não tem, por exemplo, aquela aventura que agrada a maior parte do grupo. Ah, sim. Enquanto que aquela pessoa não gostou daquele dia, mas na sessão seguinte, ela vai, participa, ela gosta, aí não agrada um outro jogador, mas tudo bem. Então, quando você tem um grupo maior, você consegue diluir a sensação de assim, alguns gostaram, alguns acharam mais ou menos, alguns não gostaram. Quando você tem um jogador somente, isso é bem mais complicado de acontecer. Ou o cara gosta e está entrosado na aventura, tá bem interessado, ou acontece alguma coisa e ele não gosta. Eu acho que isso é um dos contras. Isso é um dos contras. Acho que outro contra é a questão de combates. Dependendo da história, da narrativa, você não... Lógico, você tem como fazer um combate grande e tudo mais, tem como. Mas você perde aquela interatividade que tem num grupo maior. O trabalho de equipe. Isso. Os NPCs teriam que fazer o trabalho de equipe. Esses tipos de histórias, para poucas pessoas, são histórias mais focadas num roleplay muito grande, uma história, um enredo muito forte, e deixando um pouco a batalha de lado. Talvez os combates assim, não fiquem muito prejudicados se forem duelos, combate 1 contra 1. Sim. Agora, se forem grupos contra grupos, aí eu concordo com você, Arthur. Fica um pouco mais difícil porque o mestre vai ter que controlar um grupo inteiro de adversários e todo o grupo aliado do jogador. Resumo, acho que se você jogar uma 4ª edição ou um AD&D, um D&D com um grupo pequeno, não rola tanto. Já um storyteller, GURPS com alguma narrativa de mistério. O que acontece nesses sistemas como o AD&D na 4ª edição e na 4ª edição, você tem papéis muito bem definidos. Sim. A função do jogador no grupo é aquela. O lobisomem apocalipse também, você tem isso aí. O papel do jogador é aquele. Ele é um lua cheia, um guerreiro, ele é um lua crescente, ele é um mago, um místico, digamos assim. Então ele tem um nicho para preencher. Então, ou você faz uma aventura baseada naquele tipo de personagem, ou você vai sentir falta de mais membros que possam contribuir com perspectivas diferentes ou habilidades diferentes. Isso é verdade. O que mais? O que mais? Um grupo de uma pessoa. Uma vantagem é que é muito mais fácil você agendar jogos. Ah, sim. Não precisa combinar com todo mundo. Sim, é mais assim, igual nós dois hoje. Pois é. Aqui, vamos, beleza. Marcelo, você vai? Não, vou sair. Luciana, você vai? Ah, não posso. Diabético? Então, acho que ele não vai. Beleza. Será que deu outro piripaque nele? Certo? Certo. Então,
finalizando esse episódio sobre grupos pequenos... Vamos dar dicas. Pois é, eu acho que assim, existem bem mais vantagens do que desvantagens. Principalmente para quem gosta de RPG e quer ter o hábito de estar jogando sempre. Ou começar a mestrar, ou testar uma aventura, testar um sistema, mas não tem gente para fazer um contingente muito grande de jogadores. Então, onde pegar inspiração para isso? Onde pegar? Vamos lá. Algumas dicas, né? Escolha sistemas que o trabalho em grupo não seja o fator principal. E onde você possa construir personagens flexíveis. Vamos pensar GURPS. Você pode ter um personagem que é guerreiro e mago, se você está no mundo medieval, sem muitos problemas, sem muito malabarismo com regra. Pense numa história mais envolvente, porque, querendo ou não, às vezes o sistema vai ficar de lado. Você pode também tirar ideias de alguns filmes ou livros. Sim. Por exemplo, filmes onde você tem somente um protagonista e não um grupo. Vamos deixar pro Leia ou se Veja? A gente faz um Leia ou se Veja. Pois é, que seja. Tá? É que eu tô lembrando deles agora, não anotei. Beleza, né? a gente anota. É o Paulo aqui, a gente anota, faz um Leia ou se Veja, é muito louco. Vamos para o Leia, ouça e Veja. Ou jogue. Também. Mas um de cada vez, porque Tá. se você conseguir fazer tudo isso junto, é porque você é um polvo. Ou tem mais de 2 olhos, 2 ouvidos. Não, você é quase um extraterrestre, cara. Ou então, né? Como é que você vai ler e ver e jogar ao mesmo tempo? Uia. Pois é. Vamos começar por Leia. Por Leia. 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 E que nós vamos recomendar? Quais são as nossas recomendações de leitura, Arthur? Bom, eu peguei até o nome dos autores e peguei os livros aqui, né? Um autor que eu gosto muito é o Robert Louis Stevenson. Ele tem alguns livros bons, como O Magic e o Monstro. A Ilha do Tesouro também? Também são livros assim que dá pra você criar histórias solo e em cima do livro. O Magic e o Monstro é interessante porque ele tem bem a estrutura de uma aventura para um personagem. Porque ele foca em um personagem somente. Aham. Existem outros, mas o foco é em um Um personagem. personagem. Um outro que eu acho muito interessante, acho que tem uma série, que é o da Agatha Christie. Eu particularmente gosto. Eu acho que o caso dos 10 negrinhos dá uma aventura fantástica, cara. Qualquer livro dela dá uma aventura Dá fantástica. uma aventura fantástica pra uma pessoa, é uma coisa envolvente no último. E ela desenvolveu personagens diferentes. Ela desenvolveu o Hercule Poirot, que é quase um aristocrata, é belga, né, se eu não me engano. Tem a Miss Maple, que ela é britânica, se eu não me engano. É uma velhinha, uma senhora. É um outro tipo de investigadora, né, entre outros. Entre outros. Mas as histórias delas são bem legais, assim. E você? O que mais você tem? Há muito tempo atrás, isso eu digo há mais de 20 anos atrás, havia uma série de livros da Age Ouro chamados Enrola e Desenrola. Nossa, antiga, hein? É antigo. Digamos que eles seriam os precursores dos livros-jogos. Porque você também escolhia o seu caminho. No livro você ia lendo, vai para a página tal. Se você quer fazer tal coisa, vai para a página 20. Se você quer fazer outra coisa, vai para a página 35. E eles chegaram a ter, eu acho que mais de 30 volumes só na coleção básica, na primeira coleção, na mais famosa. E tiveram outras coleções também. Então havia, por exemplo, o Expedição Avernico 5, que era ficção científica, a Espada de Ouro e os Dragões, que era bem fantasia medieval. Tinha Missão de Espionagem, onde você era um jovem membro de uma equipe de atletismo dos Estados Unidos. Nossa. E você ia para um país chamado Solônia. Não, e era legal, porque você tinha que descobrir umas conspirações ali, entre alguns outros. Eu cheguei a ter, acho que uns 15 volumes dessa série. Eu comprava igual água, né? Meu pai não reclamava, nem minha mãe, porque eram eles que pagavam, né? Porque pelo menos era livro. E naquela época tinha que comprar pelo correio. Você tinha o catálogo, você preenchia o cupom, você colocava no correio, você mandava um cheque nominal. Hoje eu acho que a pessoa pensa que isso é meio falcatrua, né? Imagina você colocar um cheque no correio, pegar um negocinho, assinar e vai chegar um livro na sua casa. Ou vários, né? Como era o caso. E todo mundo acha que a internet é seguro, né? Pois é. Você vai lá, dá um clique, seleciona e fala, é meu já. Então, essa é uma série que dá muitas ideias para você desenvolver aventuras para um personagem. Tem uma trilogia, já foi lançada faz uns 2, 3 anos, uma coisa um pouco mais recente. Acho que hoje eu só dei exemplo jurássico aqui, né? Mas tem uma série chamada Crônicas do Mundo Emerso. É de uma escritora italiana. Foi traduzido para o português. Eles já estão na segunda, acho que na segunda trilogia, que são as Guerras do Mundo Emerso. Então, é uma história de fantasia focada nas aventuras de uma menina,
14, 15 anos, que por, digamos assim, percalços da tradução, ela não é uma meio-elfo, ela é um semi-elfo. Tá, né? E, pessoal, não devia ter um tratado de acordo, né? Não sei. Falar, elfos são elfos, duendes são duendes, meio-elfos são meio-elfos. Né? Algumas coisas assim. A gente podia levar pra BNT, né? Talvez sugerir uma regra para traduções de romances para BNT, por que não? Já tem tanta regra lá. Então, mais uma não vai fazer. Ninguém vê mesmo, né? Cada lugar é uma monografia diferente, então... por aí. O que acontece com essa trilogia das Crônicas do Mundo Emerso? Como é uma trilogia, são 3 volumes. O primeiro, ele é legal. O segundo, ele é mais ou menos, ele é mais para menos que para mais, ele é meio chatinho às vezes. E o terceiro, ele é um meio termo. Tentou salvar, né? Pois é, tentou salvar. O que acontece é o seguinte, né, no primeiro volume, vou me concentrar aqui, existe essa personagem principal e até a metade do livro, o livro é recheado com todos os clichês de fantasia medieval possíveis. Não vou estragar alguns assim. Ela é a única sobrevivente de um ataque à vila dela, ela quer ser Cavaleira dos Dragões, ela é a última remanescente do povo dela, os semi-elfos. Então, isso é até a metade do livro. Depois da metade do livro, a personagem deixa de ser um... Semi-elfo? Não. Vai virar um elfo completo. Ela deixa de ser baseada nesses clichês e começa a ter uma personalidade própria. Uma dica para quem for pegar esse livro, a hora que no livro aparecer o termo gnomo, pense em anão de D&D, porque eu acho que foi um outro erro de tradução. Ele descreve um gnomo, um general da raça dos gnomos, mas por toda a descrição dele, pelo comportamento dele e tudo, você fala, não, esse cara é um anão. É tudo uma questão de nomenclatura, né? Questão daquilo que o pessoal está mais acostumado ou menos. Algo mais de leia? Não, vamos passar para... Ouça, tem alguma coisa de ouça? Ouça Voz da Terceira Terra. Ótimo. Maravilha. Jogue ou veja? Veja. Então veja tem bastante coisa. Veja é uma revista que já é publicada pela editora. Não é essa Veja. Não? Não. Cara, então acho que é aquele produto de limpeza que a Isabel do Rodo usa lá em casa. Ai, meu Deus. É certo, tem vários sabores, inclusive, sabe? Sabores. Vários sabores. Da prova antes. Claro. Muito bom. Sabor lavanda, sabor cânfora. Cara, isso é uma coisa que eu tava pensando. Você nunca vai ver um perfume com odor eucalipto ou odor lavanda, né? Imagina. Perfume de gente, você fala. De gente, perfume. Tá. Perfume, não é... Nossa, olha meu boticário sabor não, cheiro... Eucalipto. De eucalipto, olha que chique. O cara vai entrar e parece que tem um banheiro aí na ambulante, né? Um perfume do boticário de patchouli. Lembra do patchouli? Enfim, vamos falar de Veja. O que nós vamos recomendar para as pessoas verem? Bom, eu tenho uma lista grande aqui, hein? Manda brasa. Tá. A minha lista de Veja é pequena, comparada com a sua. Tá, um legal que eu acho que tem várias pessoas, mas tem um personagem principal que é o De Volta para o Futuro. Uma trilogia bem bacana que essa questão de viagem no tempo em grupo pequeno, uma pessoa, 2 pessoas, você consegue desenvolver muito mais fácil. O próprio Labirinto que a gente falou. Certo. Praticamente uma aventura solo. Um outro que eu gosto muito, que também dá para desenvolver uma aventura solo, é O Segredo de Áquila. Legal. Lembra que era um casal, que eles foram separados por uma maldição. O homem toda noite virava um lobo. E a mulher todo dia virava um gavião. Isso. Muito bom. Mas aí, por exemplo, o personagem do jogador seria... o rato, né? Ou aquele garoto que faz o rato. Isso, o rato é o Michael Broderick, que tem que intermediar os dois. Entendeu? Ele faz um cara que é meio ladino ali. Um outro também que encaixa perfeitamente é o Missão Impossível. Certo. Apesar que ele tem um grupo, mas ele é o diretor do grupo. Ele é o diretor do coordenador, grupo. Tom Cruise. Outro que também pode falar de Viagem no Tempo é A Máquina do Tempo. Certo. Encaixa com uma pessoa só. Aí eu jogaria no Leia, porque o livro, nesse caso, ele é bem superior ao filme. Assim, o filme é legal, o filme é bonito, especialmente nas cenas do passado, mas ele é... que no caso do filme é o presente. Mas assim, o livro ele tem umas tramas um pouco mais complexas do que o filme. Então tá, fica também como... Leia. Aí compare as duas obras. Agora uma sequência de filmes de terror, cara, que eu acho que dá pra você fazer uma temática como Brinquedo Assassino, um Fred Krueger, que eu acho que deve ficar muito interessante por ser um grupo muito pequeno.
que dá pra você brincar bastante. Pô, Que não fica, acaba não virando uma coisa cômica, depende do mestre. Depende do mestre e do jogador. Do jogador também. Eu, no caso de Veja, endosso os exemplos do Arthur, falarei de filmes que têm ênfase em um personagem só. Como, por exemplo, O Duro de Matar, falei já, o 007, James Bond. Muito bom. Os meus preferidos são aqueles filmes com o Sean Connery e com o Pierce Brosnan, onde eles são um pouco mais sérios. Pegar a época do Roger Moore é um pouco mais comédia, um pouco mais pastelão. É bom, mas é capaz do jogo degringolar pra uma sessão de piadas. Os ou dentes então de aço cortando o cabo do bondinho. do Rio de Janeiro. Né? Clássico também, super cena clássica. Muito bom. Posso falar também dos seriados antigos ou dos filmes do Zorro. Ah, cara, o Zorro. Pois é. O Zorro é um bom... É um bom personagem que ele trabalha sozinho. Ele tem o alguns tonto, aliados. Né? O companheiro Não, temos dois personagens diferentes. Ah. O Zorro tinha um criado dele, que era o Bernardo, que também andava mascarado, mas ele apareceu em alguns desenhos só. O Tonto, ele era o aliado do Cavaleiro Solitário. O Cavaleiro Solitário era um cowboy, ele andava mascarado também, e ele tinha um cavalo. Ah, eu confundi então. Pois é que eles têm alguns elementos parecidos. O Zorro tem um cavalo preto chamado Tornado. E o Cavaleiro Solitário tem um cavalo branco chamado Silver. E quem veio primeiro? Eu creio que o Zorro veio primeiro. Acho que o Zorro eu não tenho certeza. O Zorro Aí veio eles viram que a receita deu certo, Hollywood pegou, fez pá, colocou no caldeirão e surgiu. Então o Tonto era esse aliado do Cavaleiro Solitário. Pode ser até uma analogia, né? Para mexicano. Porque ele era mexicano, o Tonto, não era? Não lembro. Eu acho que ele era Apache. É Apache? Ele era índio. Cara, e colocar um nome desse... É por isso, porque se colocasse por mexicano seria racismo. Ah, então tá bom. Tá certo? Mas então, e o Cavaleiro Solitário, ele tinha um cavalo chamado Silver e ele sim usava os revólveres com bala de prata. Ah. E as ferraduras do Silver também eram de prata. Chique, hein? E a última diferença, mais gritante, é que a roupa do Zorro era preta e a roupa do Cavaleiro Solitário era azul clara. Então é isso. Tá. A gente Veja já tá suficiente. E continue limpando a casa com Veja, porque meu Deus, o cheiro fica bom também. Isabel, vou comprar pra você amanhã, parece que saiu um novo daquele de espirrar. Ela pede pra mim, compra um Veja de espirrar. Aí eu fico pensando, será que aquele é um remédio pra resfriar? Tem um que é branco, tem cloro, você espirra mesmo. Cara. Ah, é? Fácil. Tem rapé, alguma coisa assim que faz espirrar. Vamos jogar então. Vamos jogar. Jogos que também focam em um personagem. Diferente. Não vou trabalhar com jogos, por exemplo, como... por que eu não vou falar de jogos como Baldur's Gate, por exemplo? Ou então o Knights of the Old Republic do Star Wars. Porque, tudo bem, você é um jogador e só tem modo de individual, mas você controla um grupo, nesse caso. Então isso é uma outra modalidade. É uma aventura onde um jogador controla vários personagens. Que não é bem o caso desse episódio. Nem Doom, esses tipos de jogos que eu acho que mais focado em batalha do que história. A história. Existe uma história, mas ela é meio secundária. É, secundária. E especialmente quando a gente pensa em Doom, pensamos no The Rock. No filme Doom. Duke Nukem. Balls of Steel. Mas enfim, jogos que focam em um personagem individualmente. Falamos de Jedi, tem o Jedi Knights, tanto 1 quanto 2, legal. Jogos jurássicos. Da empresa Sierra Online, também são jogos antigos. Nossa. Se você quer uma coisa um pouco mais comédia, eu sugiro o Space Quest. Para quem gosta assim do humor mais refinado, humor americano, mas assim, legal também, tem o Space Quest. Um jogo um pouco mais sério, que é uma história que se passa na época das Cruzadas, foca no Rei Arthur, ele é o personagem principal do jogo, é o Conquest of Camelot. Inclusive passa todo o trajeto do Rei Arthur, desde encontrar algumas peças, algumas pistas que vão levar ele para encontrar o Santo Graal, até ele fazer uma viagem até Jerusalém, onde ele vai começar a busca mesmo pelo Santo Graal. Então é um dos jogos assim que tem uma das melhores histórias baseadas na era medieval mesmo, tanto europeia quanto do Oriente Médio, que eu já joguei. É antiguinho, deve ter seus mais de 15 anos já, mas é um jogo que vale pela história também. Tem mais aqui, dessa linha antiga, tem o King Quest,
Que também King's Quest era legal. Era muito bom. Eu acho que eu comecei no 5, mas depois eu fui regredindo, cara. Porque as histórias eram muito legais. Você não tinha um grande potencial gráfico, mas os caras já aprontavam miséria com aquele pouco de recursos que tinham. Pior que então, as histórias tinham que ser muito boas. Tem mais aqui. Tem o Quest for Glory, que também é engraçadíssimo. Quest for Glory é muito bom. Sim, a gente tá falando de jogos engraçadíssimos que são memoráveis, vai. As histórias são memoráveis. Joga com um personagem só. Isso. E ele consegue fazer tudo o que você precisa. Com poucos NPCs. Se é que existe algum. Existem NPC pra você interagir com mas dono de venda, dono de loja de armas, essas coisas assim. Tem um outro também que pra mim é maravilhoso, é o Monkey Island. Monkey Island agora são os jogos da LucasArts. LucasArts. Mas, também tem um humor super engraçado. O Monkey 1 e o 2. O 3 ele começa a cair um pouco de padrão. Sim. O 4 já... Não, o 4 eu desisti também. Já tá... O 3 até que eu achei engraçado. A máscara de tofu e outras coisas. É que o 3... porque o gráfico é legal também. É que o 3 ele recicla o humor dos outros dois. Então não tem você nada muito entende novo. no final do 2, né? Verdade. Agora assim, se vocês tiverem algum interesse em algum jogo desse, for procurar na internet e tudo mais, cuidado. São jogos de poucos pixels. Tem que ver se seu computador vai conseguir rodar. Se conseguir emular, maravilha. Então, já fique ciente que os gráficos não são o forte dos jogos. Existe também o Full Throttle. Nossa, esse é clássico, cara. Pois é. Esse eu tenho a caixinha dele até hoje aqui. Eu lembro que ele vinha junto quando você comprava um kit multimídia para instalar no seu computador. O Sound Blaster. O Sound Blaster 16. 16. Muito louco. Teve outro também que eu gostava, cara, que é o... que também tem uma história legal. Dá pra fazer um jogo também bacana. É o Alone in the Dark. 1, 2. Boa, principalmente um, cara. Um é muito bom. É bem legal, cara. Bem gostoso de jogar. Game também, o Zelda, podemos dizer que dá pra se encaixar nessas séries? O Zelda dá. O Zelda dá também. Ele tem uma história muito, muito gostosa de você jogar. É bem legal. Eu penso no Final Fantasy no 7 com o Cloud, porque a história toda é focada nele e no passado dele. Mas você sempre faz um grupo com ele e mais 2 de um grupo de até 7 personagens que você pode ter. Então, digamos assim, mais ou menos você foca, toda a história daquele personagem. Você pode pegar uma base da história, mas não... Tem ideias muito boas ali, viu? Tem ideias muito boas. A série Final Fantasy sempre teve sempre primou por histórias muito envolventes, eu creio. Mais alguma coisa? Olha, já recomendamos uma porrada de coisa aqui. Já tem bastante. Acho que até a próxima edição o pessoal já tem bastante coisa para se divertir. Com certeza. Hora do recado. Os recados. Um recado triplo, digamos assim. Pode ser. Bora. Então, a gente também tem que... Depois a gente vai reforçar esse recado quando o Marcelo estiver aqui. Pra gente ter mais opiniões aí. Pois é. Tá? Que é do Imaginalta, né? Isso. Imaginalta lançando algumas coisas novas, diferentes. Mandou uns materiais aí pro Marcelo. Marcelo pediu que a gente analisasse também. E fique em sigilo, hein, gente? Só não é pra ninguém saber. É que ele pediu sigilo, assim. O material não será divulgado, porque não está, digamos, disponível ainda, mas digamos que nós tivemos um preview. Um preview. Um preview do que vai acontecer aí. E a qualidade tá massa. Tá legal. Assim, não deixa nada a desejar com os materiais novos que estão surgindo. Especialmente a qualidade gráfica dos PDFs que nós recebemos tá impressionante, assim. Diagramação, adorei. O material também bem pesquisado, bem pensado. Muito bem pensado. Tem esse módulo sobre os lobisomens na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é até covardia, porque o Arthur curte Segunda Guerra e eu curto lobisomem. Então, o material tá bom, tá legal. É uma ambientação bem interessante. Bem legal. Legal para jogar para quem curte esses cenários mais históricos. Teve também o Diablo para 4ª edição. Pois é, a adaptação do Diablo, o game de... Esse eu acho que vai poder falar depois que a gente jogar amanhã. Talvez. Eu acho que vai ficar bem legal, cara. Porque uma coisa que eles falaram no lançamento da 4ª edição, e realmente é verdade, que a 4ª edição, todo personagem tem o seu momento de brilhantismo, sabe? E tem suas funções pré-definidas. Eu acho que vai ficar bem legal o Diablo para a 4ª edição. Aparentemente, assim, eu não posso falar muito da 4ª edição ainda, mas
Nem tanto Diablo também, porque não joguei todos. Mas ficou legal. O material, assim, tá bem... Parece que tá bem dentro da proposta do cenário original, que é o Diablo mesmo. E, de acordo com o que tinha no material do Imaginalta, assim, eles esperaram o momento certo para lançar. Quer dizer, a 4ª edição foi que deu suporte para a coisa ficar o mais próximo do original possível. Isso. E vai ficar mesmo. Mais próximo da essência do jogo. Pra quem gostou da ideia, espera um pouquinho que vocês vão ver que vai ficar legal. Eles vão ficar surpresos, uma boa surpresa como a gente ficou. O próximo... E tem o Marvel Magic, do X-Men. Pra quem gosta de Magic, pra quem gosta de Marvel, juntou as duas coisas e fez um card game muito louco. Com o X-Men, e entre outras coisas, e personagens da Marvel. E então, em vez de jogar com aquelas cartas com o Vampiro de Sengir, que mais? O Anjo Serra. Sei lá, cara, joguei tanto Magic quanto fui pro Nepal. Então... Cara, eu lembro que assim, Magic é uma coisa que fez parte da minha vida durante um bom tempo, cara. Acho que 2 dias, sabe? Porque eu lembro de ter jogado 2 vezes. E realmente não curti. A gente é mais do RPG, né? Nada contra quem curte, mas... Não, lógico. Magic é um bom produto. Ele tem o seu nicho específico. E o pessoal do Imaginalta também já colocou a sua adaptação, utilizando aquele sistema e trabalhando com os personagens, os heróis e os vilões da Marvel também. Gente, só pra também deixar claro, essas adaptações, tudo, estão sendo legalizadas, né, como um trabalho de fãs. Então não é nada pirateado ou clandestino, nada disso. O pessoal tá correndo atrás, o Imaginalta aí tá de parabéns pela iniciativa. Todo mundo aí que curte agora vai ter uma coisa a mais aí. Vai ter uma opção a mais para se divertir. Então pra você que ficou curioso, aguarde um pouquinho que logo vai estar disponível aí. Falou, galera. Falou, é isso. Tá certo. Arthur, muito obrigado pela participação. Você também, cara. E então, hoje fomos nós. Aquele abraço. Valeu. Esperamos vocês todos aqui na próxima gravação. A próxima gravação eu e o Ivar vão ficar de fora. É isso aí. Valeu, tchau. Um abraço. Gravando, recorde, maravilha. Por falar em recorde, hoje caiu um helicóptero da Record lá em São Paulo, você viu? Ainda bem que o cara mirou no jockey, né? Se for matar, matava a gente rica. Pensamentos revolucionários. O comunista, né? Matava os ricos, pelo menos. Mas os caras tinham plano de saúde, tinha um tratamento melhor, né? Imagina, funerário, coisa e tal. Lógico. Cara, para com isso, cara. Coitado dos cavalos. O cavalo não tem nada a ver com isso. O cavalo não tem nada a ver com isso. Vamos ver se melhora essa entrada. Você falou melhorar a entrada. Isso é muito Beavis e Butthead. Nossa, eu lembro de um que... Acho que era o Beavis. Ele olhou pro Butthead e falou assim: cara, você tá com... Por que você tá com um sapo na boca? Ele... Eu tô tentando pegar sapinho. As piadas. Ai, Jesus Cristo. Era muito bizarro, cara. Aquele Garoto Enxaqueca, cara. Garoto Enxaqueca também fez história. Cara, sabe quem que assistia Beavis e Butthead comigo e se matava de dar risada? Nunca imaginei. Não. Meu pai, cara. Cara. Sem brincadeira. Nossa. Eu nunca imaginei que meu pai fosse curtir, mas assim, o cara ria mais do que eu. Tinha hora que eu ficava com vergonha, porque a gente morava num prédio numa época, ele tava morando em Mogi das Cruzes, e eu tava morando lá com ele também. Cara, de noite era o programa, sentar em frente à MTV pra ver o Beavis e Butthead. Tinha hora que dava vergonha, cara, que passava 11 da noite, então acho que ele acordava o bloco inteiro. Meu pai é legal. Meu pai ele olhava assim:
E Beavis and Butthead, os Simpsons também, fala, que bicho feio. Como é que você consegue gostar desses bichos feios, né? Porque acho que ele tá acostumado com aquele tradicionalismo dos anos 50, aqueles desenhos tudo mais bonitinho, blá blá blá, redondinho, nossa. É que dessa época, assim, por um bom tempo sempre teve aquela impressão de que desenho animado era uma coisa feita pra criança. Então você vê um desenho zoado como Beavis and Butthead, ou Simpsons, que todo mundo é amarelo, ou sei lá, alguma coisa mais grotesca, tipo... Passou na MTV uma época... Acho que a maioria dos desenhos pra adulto é japonês, cara. Eu lembro quando eu era criança, assistia Akira, eu não entendi nenhuma daquela porra. Pois é. Hoje eu acho muito louco, mas quando eu era criança eu falei, nossa, que legal aquela moto, né? É legal, é a moto dos caras só. Só. A estética dos desenhos adultos americanos, especialmente, é interessante porque elas não é nada bonitinho assim. Eu lembro de uma série que passou na MTV também, mais ou menos dessa época, um pouco depois, chamada O Cabeção. Ah, eu acho que eu lembro. Era muito bizarro, meu. Cada personagem era como se fosse uma aberração. Agora você me lembrou, você lembra do... Passava no Cartoon, Adult Swim. Adult Swim, tá. Nossa, não peguei essa época, cara, porque nessa época eu tava sem TV a cabo. É muito engraçado, cara. O Homem-Pássaro Advogado. Ele só se fode, cara. É muito bom, muito bom. A Space Ghost tinha um talk show. Tinha, o talk show do Space Ghost, mas eu acho que não é do Adult Swim, cara. É antes. Tem um outro também que é muito bom, que chama Frango Robô. Esse eu não vi. Também passava no Adult Swim, só que não é desenho. Pega os personagens da nossa época, do G.I. Joe, o He-Man. Os bonequinhos? É tudo de boneco, Nossa. só que é tudo muito mal feito. E umas dublagens, tipo, o He-Man olhando assim pra Barbie. Nossa, gostosa, vou te pegar. E é muito só. Depois eu te mostro, cara. Você vai chorar de rir. Eu acho que eu tenho um DVDzinho com alguns episódios. Porque assim, é uma crítica à sociedade norte-americana. Só que feito com um bonequinho. E assim, pra eles terem boca e falar, acho que os caras pegavam, recorta um papel com um monte de boca e vai trocando a boca do boneco. Nossa. Ou alguns eu acho que são feitos no Flash, assim, que é muito mal feito. Mas é muito engraçado. Feito pra ser mal feito de propósito. Mas é aí que tá. O conteúdo, nesse caso, é mais importante que a forma. Acho que é por isso que é tão legal. Acho que foi uma das sacadas do Madagascar. A construção do desenho não é tão perfeita quanto um Monstros S.A., quanto os desenhos da Pixar, né? De texturização e tudo mais. Ele foi feito um desenho quadradão mesmo. Certo. Mas o lance tá nas histórias e na sacada. Foco novamente no conteúdo. O que eu ia falar, cara? Então, pra falar alguma coisa, o que faz a falta do papel aqui pra anotar as ideias, né? Mas esqueci. Mas daqui a pouco eu lembro. Mas era alguma coisa sobre desenhos ou filmes também? Sei lá. Nossa, cara, eu lá na empresa, eu só espero que o pessoal que ouça isso não venha me pedir ingresso. Mas lá na minha empresa, que eu entrei agora... Lembrei o que é. Agora não esqueço mais. Cruza o dedo aí. Na minha empresa tem um convênio com o Cinemark. Opa! Então... posso mandar meu currículo lá? Pode. Você pega o ingresso pra qualquer dia, só não pode filme 3D ainda, e você paga R$9. Pra gente que não tem mais carteirinha de estudante. Pois é, porque esse negócio de carteirinha quem tem, ótimo. Já paga caro, mas mesmo assim se diverte. E quem não tem... Cara, é assaltado toda vez que vai no cinema. Isso é verdade. Aliás, cinema é modo de falar, porque aquele lugar lá, na verdade, é uma pipocaria. É um lugar onde vende pipoca. E o filme se assiste praticamente de graça. Não, a pipoca é um assalto. Cara, também. Um absurdo, meu. Eu me recuso. Você sabe por que da pipoca, né? Por que pipoca combina com cinema? Não. Porque era a coisa mais barata que tinha na época pra colocar pra acompanhar no cinema. Faz sentido. Quando surgiram os primeiros cinemas, era a coisa mais prática e barata. Milho, pipoca, o negócio era ridículo de barato. Então tinha cinemas antigamente que você entrava e já ganhava pipoca. Já era um acompanhamento. Hoje você paga... R$15 não, cara. Pelo amor de Deus, R$15 pra mim. R$15 é o quê? Aquela manteiga hidrogenada que é óleo vegetal com sabor manteiga. Pelo amor de Deus. R$15. Se eu for no cinema uma vez por semana, me dá o quê? Meio tanque de gasolina. Se eu comprar uma pipoca por... Eu acho muito legal aqui em Ribeirão, pra quem não conhece, Projeto Cauim. Não sei se já chegou o Cineclube Cauim lá no centro. Antigo Cine Bristol. Eles começaram com cinema, acho que era R$3.
Na estreia acho que foi 1, aí foi crescendo, chegou a R$3. Cauim tá com 5 anos já, não? Mas acho que um pouco mais. Até. Um pouco mais? É. Tá. Só que eles são antigos aqui em Ribeirão. O Cineclube eu acho que existe desde a década de 40. Não, o Cineclube sim, é que a sede física dele sim. agora, que é onde era o antigo Cine Bristol, é de 5, 6 anos atrás. Sim. Agora eles fizeram uma parceria com o Ministério da Cultura, Lei Rouanet, não sei o que lá das quantas, que patrocínio do cinema banca os filmes, e os filmes são todos de graça. Opa! Então acho que tem 4 sessões durante o dia, é só você chegar e entrar. A pipoca é R$1,50, o refrigerante é R$1,50. E são filmes assim, que estrearam faz algum tempo, tipo alguns 5 meses, 4 meses, às vezes menos, mas que você pode assistir assim. Se você tiver um pouquinho de paciência, a hora que ele sair do circuito comercial, ele entra no Cauim. Aconteceu, eu acho que foi com 2012, que entrou junto. Chegou a entrar junto? Chegou a entrar junto. Mas também, cara, 2012, aquela bomba lá. Não faz diferença. Mas como era um filme assim que estava na mídia, os outros cinemas aqui de Ribeirão, que Ribeirão tem mais 2 cinemas, tirando o Cauim, mais 3, não, o dos cinemais lá do shopping. O Cinemais fechou. Aliás, eu conversei com o pessoal que estava destruindo os cinemais. Assim, estão desmontando aquilo lá porque a empresa fechou, né? E agora eles vão para outro lugar. Mas assim, eles estavam contando a odisseia de arrancar os carpetes e arrancar o papel de parede. Você tá doido. Que parece assim, que usaram muita cola pra colar, cara. Os caras colam com pistola de tinta, não é com pincel. Então ela fica uniforme. Então não sai mais nem a pau. Não é com aquelas latas de cola de sapateiro. É com cola de sapateiro. Passa o rodo, não, assim. mas não passa rodo. Eles diluem com o solvente certo. Não, é um solvente próprio. Tá. E passa na pistolinha de tinta. Porque quanto menos, mais gruda. Se passar uma meleca muito grande, ele vai ficar com uma camada muito grossa e não vai grudar tão bem. Então os caras passam com uma pistolinha de tinta que lá não sai mais nem que a vacatuça. Então, o que eu tava falando, quando entrou 2012, os outros cinemas aqui de Ribeirão entraram com um processo para o Cauim não exibir, porque tava roubando o público, porque lá é de graça. Também. E lá eles dão preferência para os filmes nacionais, mas filmes que são sucesso, tipo a Era do Gelo passou lá, quase quando estreou junto aqui, com os outros cinemas. Eu não sei o que tá passando agora. Passou a maioria dos filmes que estão passando, passam lá. Os de grande brilho. Daqui a pouco passa Avatar também. O único defeito num dia que eu fui lá era o som. Acho que só tinha 2 caixas funcionando, tava horrível. Mas é porque eu acho que essa parte eles não renovaram da época que era o Cine Bristol ainda. Não, mas com o incentivo fiscal que eles estão conseguindo, eu acho que eles podiam fazer um mínimo, né? Desde que, assim... A gente recebe a coisa de graça e já reclama, né? Mas só ver o filme sem o som não dá. Nem que tem uma caixinha, mas uma caixa boa, porque a caixa parece estar furada. Por isso vamos lançar aqui a campanha Proteste contra os preços do cinema. Quando você for ao cinema, no shopping, não compre pipoca. Resista. Lute contra essa dominação. Compre um McDonald's. Qual é, ó? Tá? Prefira doar essa grana, esses R$15, esses R$20, ou se você tiver família grande, esses R$200 que você vai gastar em pipoca. Pipoca! Cara, bota na conta daquele fundo de auxílio ao desastre do Haiti, por exemplo. Pensa o seguinte, você vai estar comendo pipoca durante 2 horas. E essa grana vai estar ajudando pelo menos umas 2 ou 3 famílias a ter comida durante um dia. Ou então, você que é mais prático, faz a pipoca em casa e leva pro cinema. Tupperware existe pra isso. Isso me lembra um casal de amigos. Eles não estão mais juntos hoje em dia. Essa história tem algum tempo já, que é... Eu vou usar nomes fictícios. Tá. Que é o Guilherme e a Priscila. Vulgo Guipri. Tá? São dos homens reais. Tudo bem. Enfim, o Gui e a Pri. E eles foram no cinema, no Ribeirão Shopping, que, assim, a praça de alimentação é em frente ao cinema. E como eles foram perto da hora da janta e não tinham jantado ainda, qual foi a grande ideia que eles tiveram? Foram num dos restaurantes, pediram para fazer uma daquelas embalagens para levar, do self-service, tipo um marmitex só que de isopor, encheram o marmitex, colocou na bolsa da menina, entraram no cinema. Ai, Deus. E lá dentro, no meio do filme, começou aquele cheiro de costela assada, feijão, arroz. Farofeiro no último. Pois é, cara, imagina. E o barulho do cara comendo atrás de você, cara? Nossa. Aquela cena, imagina se fosse um filme de suspense, né? Aquela cena que fica um silêncio, as pessoas falando baixinho. Aí você ouve...
Se fosse alguma coisa crocante, assim. Não, até um barulho de bala, um plasticozinho de bala já quebra o clima. Imagina um cara mastigando, né? Cruel. Vocês não querem capaz de comer o sanduíche antes de fazer essas coisas? Hoje até que antigamente não podia nada, né? Era só o que vendia no lobbyzinho do cinema. Por isso que eles colocaram, por isso que ele colocou dentro da bolsa da namorada. É uma coisa estranha, cara, porque você não pode comprar uma cerveja pra ir no cinema. No Brasil não pode. Eu sei que na França pode. Aquilo é um hábito mais... É porque acho que o pessoal lá não bebe pra ficar bêbado, bebe como costume, sei lá. Mas é uma coisa assim, por que não, sabe? Pegou a latinha de cerveja, abriu antes pra não fazer o tch dentro do cinema. Pra não levantar suspeitas. Acho que não tem nada a ver. Lógico, o cara entrar com um fardinho com 6 latinhas, aí tudo bem, né? Mas o cara levou a latinha dele como se leva uma Coca-Cola, beleza, por que não? Depende do qual container você tem pra esconder suas coisas, né? Mas você pode entrar com Coca, por que não pode entrar com uma latinha de cerveja? Mas você já foi proibido de entrar no cinema com cerveja? Ou já viu alguém ser proibido? Ser barrado por conta disso? Nunca tentei, cara. Tem pra vender na Bomboniere ou não? Não tem, né? Não. No Cauim tem. Será que é por conta do público infantil? Não sei, cara. Tô jogando aqui a ideia. Não sei que filme infantil tem hoje. Os da Xuxa com a boa. Aquela Xuxa não faz mais. Filme da Xuxa geralmente é pra débil mental. Pra retardado, alguma coisa assim. Não, pior que ela não consegue criar nada novo, né? Ela pega alguma coisa que já existe. Eu lembro até hoje Pega as bolas da vez, assim, quem tá na mídia, o Big Brother, por exemplo. Nossa, eu lembro muito claramente, cara. Quem já assistiu vai lembrar e vai concordar comigo. Tem um filme do David Bowie, que é o Labirinto. Excelente. Que é um filme muito bom. Até hoje, eu peguei outro dia pra assistir. Até hoje, assim, tem alguns efeitos. Por exemplo, o efeito da coruja é feito em 3D. O 3D da época de 89 é uma coisa assim, meio quadradinha. Só que 89 o senhor foi meio generoso, porque o filme acho que é de antes. Não, beleza. Mas a maquiagem do filme, a história... é muito legal. Os fantoches. Os fantoches, que eu acho que é o mesmo pessoal que faz os Muppets. Né? E os cenários também, por exemplo. Cenários. O cenário do pântano, o cenário do castelo com aquelas escadarias, o próprio labirinto, onde a Jennifer Connelly, lindinha, devia estar com seus 14, 15 anos. Ai, meu Deus. Se eu tivesse aquela idade. Me segura. Não, eu não faço mais isso, não preciso mais. Chega uma certa idade... Deixa quieto. Não sei. E quando sai, depois de um pouco tempo que estourou o Labirinto, a Xuxa me lança a pérola de Xuxa contra o Baixo Astral. Super Xuxa contra o Baixo Astral. E tem uma cena, assim, o filme é praticamente idêntico, mas tem uma cena de uma minhoquinha que aparece no começo do Labirinto. Do filme da Xuxa ou do Não, filme do Labirinto. Tá, Labirinto. Aparece no começo do Labirinto, uma minhoquinha, que a Xuxa fez a mesma minhoquinha, só que colocou as chuquinhas da Xuxa. Claro. Lógico, né? Cara, mas... Minuxa. Minhocha. Sei lá. Eu sei que... Nossa... É de dar dó, cara. É de querer ligar pro estúdio e denunciar o que eles estão fazendo. Nossa, que negócio com a obra original.